Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. No Correio Brasiliense, Lula recusa convite da Jovem Pan para participar de sabatina. Jair Bolsonaro confirmou participação no evento promovido pela rádio no dia 29 deste mês, uma segunda-feira. Não há dúvida alguma de que uma sabatina de Lula na Jovem Pan seria uma armadilha para ele. A Jovem Pan é a empresa que mais ganhou com o governo Bolsonaro, ganhou inclusive um canal de televisão e muito dinheiro e atua para Bolsonaro como aliada, talvez até como produtora de peças de campanha para o Bolsonaro. Seria uma loucura o Lula ir a essa arapuca e faz muito bem. E aliás, a Jovem Pan é uma empresa com filme queimado por coisas como permitir que um apresentador que fez saudação nazista durante um programa continue na emissora. Os postulantes mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto foram convidados pela Jovem Pan até por força da lei. Mas após o sorteio que definiu a ordem, Lula disse não à sabatina que aconteceria na próxima quinta-feira, 24/8. Bolsonaro, claro que está sempre sendo apoiado pela emissora, já marcou presença e Ciro Gomes e Simone Tebet nos dias 25 e 26 vão participar, até porque eles não têm muita importância, então será uma sabatina, como eles dizem, morna, com os candidatos da tal terceira via. Mas Lula seria alvo de uma pancadaria sem fim nessa emissora que foi a que teve o maior descaramento ao se vender para Bolsonaro. A Jovem Pan diz que lamenta a decisão e disse que essa seria uma oportunidade para o ex-presidente dizer aquilo que pensa, como se o Lula precisasse da Jovem Pan para defender as suas teses. As sabatinas da emissora vão ocorrer com os candidatos ao governo de São Paulo. 2 dos 3 principais candidatos confirmaram a presença, mas Fernando Haddad também disse que não vai, e a história do Fernando Haddad com a Jovem Pan é longa. Com o apoio de Lula, ainda no Correio Brasiliense, Calil lidera em Minas Gerais, com 42,6%, diz pesquisa. Nesse recorte, Romeu Zema segue em segundo lugar e Carlos Viana, mesmo com apoio de Bolsonaro, se apresenta em terceiro. A pesquisa realizada pelo Instituto F5 e publicada com exclusividade pelo jornal O Estado de Minas mostra que Alexandre Calil, do PSB, vence o pleito ao governo de Minas Gerais quando tem seu nome associado a Lula. Nesse cenário, o ex-prefeito de Belo Horizonte fica com 42,6% das intenções de voto, enquanto Zema, do Partido Novo, cai para 33%, e principalmente quando ele é ligado a Felipe Dávila. Apesar de ser o candidato de Bolsonaro ao governo de Minas, o levantamento mostra que o senador Carlos Viana, do PL, mesmo associado a Bolsonaro, está em terceiro lugar nas intenções de voto, assim como Tarcísio, em São Paulo, está em quarto. Relacionado ao presidenciável Ciro Gomes, o candidato Marcos Pestana, do PSB, apresenta porcentagem de 1,7%. Calil esteve nesta quinta-feira com Lula em Belo Horizonte em um comício que inaugurou a campanha do petista em Minas Gerais. Na ocasião, o ex-prefeito aproveitou para criticar seu antagonista Romeu Zema. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul revoga títulos de doutor honoris causa dados a presidentes da ditadura militar, generais Arthur de Costa e Silva
e Emílio Garrastazu Médici comandaram o país entre os anos 1967 e 1974. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprovou, na sexta-feira, que os títulos de doutor honoris causa concedidos aos ex-presidentes Arthur da Costa Silva e Emílio Garrastazu Médici sejam revogados. Os generais comandaram o país entre 1967 e 1974, durante a ditadura militar. Se não deslanchar nas pesquisas, Bolsonaro pode ser cristianizado. No caso, ser cristianizado é ser abandonado pelos aliados. Não são apenas as siglas de partidos que os candidatos escondem com medo de perder votos. Pela mesma razão, muitos também escondem o nome de Bolsonaro, até mesmo os que o apoiam e são por eles apoiados. A história seria outra se Bolsonaro estivesse bem nas pesquisas. É possível que em um debate de candidatos ao governo, Bolsonaro tudo faça para que a candidata Flávia, ex-ministra da Secretaria de Governo, se candidate, mas ela não quis. E é possível que em um debate de candidatos ao governo não se fale uma única vez o nome de Bolsonaro. A ida de Bolsonaro a debates na televisão opõe ministros da ala ideológica. Ministros da Economia, Paulo Guedes, aconselhou Bolsonaro a não comparecer a nenhum debate no primeiro turno da campanha. A participação dele nos debates presidenciais na TV virou um tema de atrito entre ministros e integrantes da ala ideológica do governo da campanha. É fácil prever o que pode acontecer se Bolsonaro for a um debate e se sentir acuado. Ele pode surtar no meio do programa e dar um show que enterre de vez a sua candidatura. Bolsonaro vai ter que ser escondido da população e essa é outra barreira que ele vai ter que enfrentar. Não dá para Bolsonaro tentar debater de igual para igual com ninguém, por falta inclusive de conhecimento sobre a administração pública. E a eleição presidencial só deve ser definida no segundo turno, dizem especialistas. A eleição para a presidência da República só deve ser definida mesmo no segundo turno, conforme avaliam especialistas ouvidos pelo jornal Correio Brasiliense. Para Glauco Pérez, o economista e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, a tendência é que Lula atingiu o teto, que é bastante alto, mas torna difícil um avanço maior para ele vencer no primeiro turno. E isso não é bem verdade, porque, de fato, as pesquisas mostram que o Lula ainda tem o potencial do voto útil em Ciro Gomes, que pode desaguar nele. O Silva destacou que o índice decisivo para avaliar a possibilidade de crescimento dos candidatos é o de rejeição. O Lula tem uma rejeição muito menor. Já o sociólogo e diretor do Instituto Opinião, Arilton Freres, também destacou que a atual campanha se define mais pela redução da rejeição e apontou que os últimos levantamentos trazem reflexo da redução do preço de gasolina, tal. Já em relação ao Auxílio Brasil turbinado, que atinge outro eleitorado mais fiel ao ex-presidente, a medida ainda não mostrou utilidade para Bolsonaro. E Lula diz estar certo da vitória nas eleições. O voto já está consolidado, diz o ex-presidente. Ele confia em ganhar as eleições porque há pouca perspectiva de mudança de voto. O Lula afirmou ontem estar certo de que vai ganhar as eleições. Após a reunião da campanha em São Paulo, ele ressaltou ainda a liderança de seu candidato a governador paulista, Fernando Haddad, nas pesquisas de intenção de voto. E é a mais importante perspectiva do PT ganhar eleições em São Paulo, já que o Alckmin derrubou a gente 4 vezes. Então vamos buscar ele para o nosso lado para a gente poder ganhar, declarou aos risos, lembrando dos tempos em que seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, era adversário político. Lula confia em ganhar as eleições porque há pouca perspectiva de mudança de voto, diz o experiente ex-presidente da República. E no Globo, o PL cobra candidatos para não esconderem Bolsonaro nas campanhas e ameaça com corte de verba. Legenda quer apoio explícito de seus correligionários ao presidente.
esquecido em posts e fotos. O fato é que os aliados de Bolsonaro não querem ser vinculados a ele por conta da sua altíssima rejeição. E pesquisa qualitativa diz que entre evangélicos, Bolsonaro tem outros pontos fracos. Os evangélicos, em maioria, segundo essa pesquisa, não querem misturar política com religião, coisa que Bolsonaro tem feito o tempo todo. Vamos ver onde vai dar isso. E Alexandre de Moraes avisou Bolsonaro que ia defender as urnas no discurso do TSE, mas sem ataques ao presidente. E foi o que ele fez. Ele não mencionou o Bolsonaro uma só vez. E Bolsonaro foi alertado até mesmo antes de ser convidado para a posse no tribunal ser entregue a ele pessoalmente. Essa notícia desmonta a tese de que Bolsonaro foi vítima de uma armadilha. É conversa fiada. Ele sabia muito bem o que ia acontecer e foi assim mesmo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.